Aleluia. Continue nesse momento de adoração. Feche os seus olhos. Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor está aqui, isso nós sabemos, nós sentimos. Te pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor continue a ministrar corações, a ministrar, Deus, as nossas almas. Deus, esse momento é mais um momento para te adorar, Deus. Esse momento é um momento, meu Pai, que de fato, Senhor, nos conectamos mais ainda com o Senhor, Deus. Eu te peço, Senhor, que ninguém se disperse, que todo mundo que está em adoração continue em adoração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, continue pairando sobre este lugar, continue ministrando-nos, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. E em continuidade e prosseguindo agora com o ofertório, eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Juízes 6, versículo 17, vai falar um pouco da história de Gideão. Gideão, nesses versos aqui, eu vou ler brevemente para contextualizar e você entender melhor. Vai dizer assim: Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efá de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e os ofereceu a eles sobre o carvalho. O anjo de Deus lhes disse: apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, soberano Senhor. Viu o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhes disse: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Esses versos, ele contextualiza quando Gideão é chamado para libertar o povo. E Gideão, você vai ver que depois prossegue, Gideão continua com muita dúvida, pedindo a Deus para fazer vários testes. Mas nesses versículos aqui, nós podemos observar algo que é muito profundo. A nossa cultura ocidental, ela é muito assim, normalmente nós, quando queremos algo de Deus, a gente pede para Deus fazer, para mostrar que é Ele que está nos chamando. Só que a cultura oriental, e aqui vai falar do povo de Deus, Israel, é o contrário. Você vê que Gideão, quando é chamado por Deus, ele, para testar se Deus está realmente chamando ele, se Deus realmente é Deus ali face a face, ele oferece uma oferta ao Senhor. E ele, ao Senhor receber, ele de fato testifica que é Deus. E o que o Senhor me conduziu hoje a trazer esses versos e esse ensino de hoje sobre o ofertório é que quantas vezes nós viemos aqui, ou tanto no Pix, ou de fato trazer o dinheiro em espécie, será de fato, se a gente pergunta se Deus tem recebido a nossa oferta, ou se a gente só vem aqui, entrega e achou que bateu ponto e está bom? Quantas vezes você perguntou se Deus de fato está recebendo aquilo que você tem entregado para Ele? Porque a palavra vai dizer, você vai ver outros versículos que vai falar assim: se você tiver de mal ou alguma contenda com seu irmão, antes de vir entregar dízimos e ofertas, peçam perdão. Então não é de qualquer maneira que a gente entrega algo para Deus. E a palavra também vai dizer, lá você vai ver a história da oferta da viúva. Jesus fica observando as entregas ali naquele momento, e Jesus fala assim: aquela viúva, né, ele fala para os discípulos, entregou mais do que todos os outros. Então não é quantidade também. O que Deus olha para nós é o que está em nosso coração. Quão grande é a sua entrega. O que Deus tem te pedido e que você tem entregado para o Senhor. O que Gideão fez aqui, quando ele viu que Deus recebeu a oferta, ele temeu a Deus, porque ele entendeu que de fato era Deus que tinha o chamado. E eu sei que cada um que está aqui hoje, de fato Deus te chamou. Você não veio aqui para um clube social, você não veio aqui somente para fazer amizade, você veio para adorar o Senhor, você veio para entronizar a presença de Deus. E o momento de oferta, de dízimo, também é um momento de adoração.
Então, qual a sua consciência de levar esse momento a sério, de qual temor você tem levado? Como eu falei, e a própria palavra vai dizer, Jesus ele não está preocupado com a quantidade que você oferta, com a quantidade de dízimo que você tem entregue, mas Ele quer ver o seu coração. Então, que sua oferta hoje, e não só de hoje, mas de hoje em diante, se ela ainda não estava nesse nível, que venha ser uma oferta de compromisso, uma oferta que você venha temer, que você não venha ao altar de qualquer maneira, que você não entregue, mesmo às vezes se você não vem aqui, mas durante a semana que você faça oferta ou dízimo, porque você tem um compromisso com Deus, você venha com temor, você faça com propósito, e você oferte ao Senhor, sabendo e perguntando a Deus, Deus, você tem recebido a minha oferta? Porque Deus, de fato, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa em todo o tempo somos nós que precisamos dele. Então que você tenha esse entendimento, esse temor do Senhor. E quando você for entregar uma oferta, quando você for entregar um dízimo, pergunte, Deus, o Senhor tem recebido de mim? Mostra, porque muitas das vezes quando a gente quer algo, a gente fala assim, Deus, se o Senhor me chamou, então mostra para mim que o Senhor me chamou. Mas talvez Deus está esperando você ter a atitude de entrega, você ter a atitude de oferta, para que Deus receba a sua oferta e que ela suba de fato como um cheiro suave, como incenso suave às narinas do Senhor. Que sua oferta, se for uma oração, se for um momento de entrega seu, se for de fato uma oferta falando fisicamente do dinheiro, mas que seja genuína, que seja algo que o Senhor receba e que você tenha essa convicção que o Senhor recebeu. Que você não venha ao altar com ofensa com seu irmão, que você de fato faça as coisas conforme a palavra nos orienta e que haja temor no nosso coração. Que o Senhor nos alinhe aquilo que Ele tem para fazer com nós e que tudo que chegar às nossas mãos, de fato, sejamos bons mordomos, que faça tudo com que apraza o Senhor e que possamos de fato sermos homens e mulheres, jovens e adolescentes que honram o Senhor em tudo, desde o pequeno ao grande, porque o Senhor fala, a palavra dele fala, que se você é fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Talvez você queira muito, mas nem no pouco está sendo justo e nem fiel. Então que o Senhor te alinhe, que você tenha esse coração quebrantado a se alinhar com a vontade do Senhor e que as suas ofertas, não só financeiras, mas todas elas sejam de fato um incenso subindo para Deus e que Deus se agrade de você, Deus se agrade de suas ofertas, se agrade de suas orações, para que você sempre tenha o favor de Deus, porque de fato Deus não poupou nada para nos ter, Ele entregou tudo e o tudo de Deus é Jesus, Ele é suficiente. Então que você não retenha nada, entregue tudo ao Senhor, porque como a palavra diz também, quando o povo retinha o maná prodecia. Então não retenha nada, porque o que chega na sua mão, que Deus te orientar, faça com obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós viemos aqui, Senhor, para continuar essa adoração. Que o Senhor toque em cada coração aqui, desde o mais novo, meu Deus, ao mais velho em idade. E faça com que nós possamos de fato nos entregar a Ti. Se às vezes não temos agora uma condição financeira, mas o Senhor, Deus, receba toda a nossa entrega, nossa oferta de adoração, nossa oferta financeira também. Qual seja a oferta que o Senhor pedir hoje para cada jovem aqui, para cada adolescente aqui, que eles possam, Deus, estar dispostos a entregar. E que o Senhor receba, que eles vejam o Senhor recebendo essa oferta, se alegrando com ela, Deus, em nome de Jesus. Nos faz, Senhor, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que ama ao Senhor, uma geração que não retém nada, Deus, uma geração que entrega tudo ao Senhor, porque Tu és digno, meu Deus, Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Receba, meu Deus, esses dízimos e essas ofertas hoje, em nome de Jesus, que o reino espiritual entenda que nós nos prostramos e nos rendemos ao Senhor em tudo que nos pertence, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir ao altar e venha com alegria.